Olá, sou Lisete de Paula, terapeuta floral e trabalho com florais em Cabralha desde a enchente de 23, né? Acho que foi 23. Com a enchente nós tivemos uma ajuda muito grande do Conaflor, que é a Associação dos Terapeutas Florais, o Conselho Nacional de Terapeutas Florais, junto com a Abracampo, que é a Associação dos Produtores de Florais, que nos doaram para os atendimentos nos postos de saúde e no CAPS, e também em vários outros lugares, como escolas, para que a gente pudesse atender as pessoas com um programa chamado SOS Florais, que foi muito bem sucedido no atendimento às pessoas que estavam vivenciando as questões dramáticas da enchente, da perda das suas casas, com tudo que tinha dentro, do pânico com a água, né? Do medo, da falta de sono, do não conseguir dormir. E junto com a Secretaria de Saúde, então, nós fizemos um trabalho de atendimento às pessoas e que deu continuidade, que foi muito importante mesmo, trouxe a terapia floral para uma visibilidade que ela não tinha aqui, né? E continuamos esse trabalho mesmo depois do SOS, ainda com doação de florais dos produtores, e continuamos com esse trabalho no CAPS e nos postos de saúde, né? 2 postos de saúde em Cabralha. Então, assim, hoje, né, dando continuidade aos encontros que nós fizemos às quartas-feiras sobre as PICs no mês de outubro, né, do Outubro Rosa, falando sobre a terapia floral e como ela pode ser aplicada, e também no autocuidado, como que se faz esse autocuidado. Hoje vamos fazer um mini cursinho sobre as essências, sobre o composto floral, que é chamado de Rescue, que é o emergencial dos florais de Bach. Ele também tem o nome de Five Flower. Rescue é uma marca registrada e foi o nome que o Dr. Bach deu ao seu emergencial, né? Outros sistemas também, além de Bach, outros sistemas também têm emergenciais, né? Nós temos os emergenciais de Saint-Germain, nós temos o emergencial da Amazônia, que é um floral de urgência, temos Minas, que é o buquê de 9 flores e o buquê de 5 flores. Então, outros sistemas também, além de Bach, mas aqui, né, nós temos usado mais os florais de Bach, porque foram doados, né, e alguns sistemas brasileiros, como florais da Amazônia, que estou recebendo agora de novo, e os florais de Saint-Germain, que a gente recebeu mais agora para poder dar continuidade a esse trabalho. Mas vamos falar o que é esse Rescue, né? Ele tem feito um trabalho muito incrível, especialmente no CAPS, no acolhimento, né? Quando as pessoas chegam, tem que ficar ali sentadas, esperando,
às vezes tem uma agitação, às vezes estão nervosos. Então, o Diego utiliza o Rescue num copinho, né? Passando esse copinho, dá um copinho para cada pessoa, para quem quer tomar, claro, e é voluntário. E as pessoas têm manifestado que elas ficam mais tranquilas, que elas aguardam com mais calma e tranquilidade. Então, assim, nesse lugar do acolhimento, no CAPS, por exemplo, o Rescue tem sido o Rescue e outros, mas especialmente o Rescue porque é o que a gente tem tido com mais frequência, né? Mas como é que é isso? Ele é feito de quê? Estou falando que ele é um composto, né? E quem criou esse composto foi o Dr. Edward Bach, que foi o criador da terapia floral, né? Na verdade, dos florais de Bach, ele foi o pioneiro, né? Ele que, com sua sensibilidade incrível, né? E seu conhecimento, porque ele era um médico, várias especialidades, né? E que num determinado momento ele abandonou tudo isso para ir para o campo, procurar no campo as flores que pudessem ajudar as pessoas a melhorarem, a buscar uma mudança de vida de uma forma suave e diminuir o sofrimento de todos e ajudar a melhora com relação às doenças, já que as doenças, para ele, vinham de um desequilíbrio entre, né, a nossa alma e a nossa mente, nosso temperamento, né? E a forma como a sociedade nos molda e nos dirige. Então, ele fez um sistema de essências florais, de 38 essências e um emergencial, né? Que é o Rescue, tá? Então, eu vou falar desse emergencial, dessas 5 flores que compõem essa essência floral poderosíssima. Eu vou contar uma historinha. Logo que eu comecei, eu sempre andei atualmente nem tenho andado, mas sempre andei com um vidrinho de Rescue dentro da minha bolsa, no Rio de Janeiro, né? E eu tinha apenas começado com floral, tinha, sei lá, uns 2 anos, era lá para 94, por aí. E eu fui ao velório de uma pessoa lá no São João Batista, no cemitério São João Batista, e aí, quando eu estou entrando, né, muita gente, né, eu tinha que subir uma escada. Na subida da escada tinha uma pessoa desmaiada. E as pessoas em volta estavam todos nervosos e sem saber o que fazer. E aí, eu, com aquele meu vidrinho de Rescue, eu disse, será que eu poderia dar umas gotinhas aqui para essa pessoa? Na época eu não tinha como explicar. Eu disse, é semelhante à homeopatia. Bom, nessa hora todo mundo aceita qualquer coisa, né? Não, tudo bem, tudo bem. Eu então pinguei uma gota nos lábios da pessoa e levei o maior susto. Porque nesse instante, ela fez como se ela estivesse vindo lá do fundo, assim, e acordou. Ficou todo mundo assim, meio paralisado, e eu, tchau, tchau, ai, que bom, né, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. E fui-me embora. E nesse instante eu vi o poder
impressionante dessa essência floral, né? Teve um outro caso no meu trabalho também, né? Eu estava numa fase de transição da minha vida, né? Eu estava ainda trabalhando em arquitetura, numa grande empresa, e, enfim, mas já estava me preparando para mudar, né? E estava com os meus florais ali, e às vezes eu dava algum floral para algum colega, né? Estava assim com amigos e com família e tal. Não, eu não atendia profissionalmente ainda. E aí tô lá trabalhando, de repente eu ouço uma gritaria no corredor, e aí vou para o corredor para saber o que tinha acontecido. Nós tínhamos um diretor que tinha acabado de ser operado, e a secretária dele tinha voltado, ele tinha ido para o quarto, demorou um pouco para voltar à consciência, tinha ido para o quarto e ela voltou ao trabalho. Mas ela acabou de chegar na sala dela e veio a notícia de que ele tinha falecido, tinha tido uma parada cardíaca e tinha falecido. E ela entrou em choque. E ela gritava, mas gritava. E assim, era uma mulher muito alta, muito grande, uma descendente de alemães. Então, esse tipo físico bem forte, assim, mas ela estava num desespero e aquilo parecia um surto mesmo. Aí todo mundo, Lizerte, as gotinhas. E eu, então, fui lá, corri, peguei as minhas gotinhas lá do rescue, e ela estava aos gritos, e quando ela deu aquele grito e abriu a boca, pá! Uma gota. De novo, foi um susto em todo mundo, porque ela estava no meio do grito, e ela... e começou a chorar suavemente. E se acalmou. Continuou chorando, mas não mais naquela coisa, daquela emoção tão desabalada. E tudo isso foi me dando a noção da importância e da força, né, desses florais, e especialmente desse floral emergencial. O que nós vimos por aqui também, pessoas que não estavam dormindo de jeito nenhum, e como o floral ajudou, que elas voltavam dizendo que elas estavam conseguindo dormir, que tinha diminuído o pânico, né? Então, como é que foi que o Dr. Bach criou esse rescue, né? Na pesquisa dele, ele tinha um projeto de 12 essências, que ele chamou de 12 curadores. Toda a pesquisa ela foi dividida em 3 partes. Inicialmente era para ser só a primeira parte, os 12 curadores. Mas aí ele viu que os 12 curadores não atendiam tudo. Então, ele veio com mais 7 essências, que chamou de 7 auxiliares. Mais adiante, ele percebeu que tinha questões muito mais ligadas às questões mentais, de pensamento, né? E então ele fez mais 19 essências. Quando ele terminou, na verdade, os 12 curadores, ele fez na verdade, ele começou a usar um floral. São essas flores amarelinhas que se espalham pelo campo, muito delicadas, parecem feitas de papel de seda. E elas se espalham mesmo. Que se chama Rock Rose. Foi a última flor dos 12 curadores que ele chamou do floral do resgate. Porque ele achava que podia tirar daqueles estados de pânico, né, daqueles estados mais profundos, de medo profundo, né, de pessoas com muita sensibilidade. Então, ele começou a usar esse floral como um emergencial.
né? Quando a pessoa estava nesse estado, ele dava esse floral e esse passou a ser, por um tempo, o emergencial. Mas aí ele resolveu acrescentar mais 2 florais. E esses 2 florais foram o primeiro floral que ele pesquisou, chamado empatins, que é essa flor aqui, delicada. E para que serve o empatins, né? O empatins é um floral para aceleração. O empatins está ligado ao ritmo, né? Então, pessoas aceleradas, né? Que querem tudo para ontem, aquelas que têm muita pressa. Ele é um floral também que trabalha a ansiedade, porque aquela ansiedade da expectativa, né? Eu vou fazer uma prova, começo já a sofrer por antecipação, porque eu quero que aquilo já tenha sido ultrapassado. Eu fiz a prova, quero o resultado para ontem. Então vai me dando aquela angústia, aquela ansiedade de querer saber, ter a pressa, né? Então esse floral é um floral que ajuda a desacelerar, né? E de outra maneira também, ele trabalha a delicadeza, né? Desenvolver em nós a delicadeza. Porque quem é muito apressado, não é muito delicado, né? Ele meio, às vezes, derruba o outro, né? Porque ele está querendo tanta pressa que ele nem percebe que tem um do lado, vai passando e vai derrubando, né? Então, ele tem essa coisa do desacelerar, né? Entrar num ritmo mais compatível com o nosso ser, né? E também nos ensinar nessa desaceleração a delicadeza. A flor é muito delicada e trabalha equilíbrio também, né? Porque esse pontinho, essa hastezinha aqui, né? Ela pega bem no meio da flor mesmo, tá vendo? E quando o vento dá a flor, ela não perde o equilíbrio. Ela se move de um lado para o outro junto com a planta, né? Mas não perde o equilíbrio, né? Então é um floral também que trabalha o equilíbrio. E aqui a gente está vendo as sementinhas, né? Quer dizer, aliás, as sementinhas estão dentro desse frutinho aqui. E quando você encosta, ele explode. Isso é uma característica também desse tipo, né? Qualquer coisa explode. Então, dentro do resto, o que ele vai fazer? Quando você está demais da conta, que está quase explodindo, né? Ou está ansioso ao extremo, ele vai dar aquela acalmada, né? Dar aquela segurada, dar esse lugar em que ajuda a equilibrar aquelas emoções, né? E mais um, que é uma trepadeira, que vai dando na cerca, sobe nas árvores, que se chama clematis. Esse já é para o oposto do empatins. Empatins, o nome já diz, impaciente, né? Esse daqui já é para aquelas pessoas, para perda de consciência, por exemplo. No caso daquela pessoa que estava desmaiada, que eu falei, e que a gotinha foi colocada, talvez o floral que tenha funcionado mais aí dentro tenha sido clematis. Acordou a pessoa. Então, é um floral para te acordar na vida, não é? É aquele floral que te ajuda a você não ficar com a cabeça no ar e o pé também, né? Porque quando a gente está com a cabeça muito no ar, o pé sobe, quer dizer,
ancorar, botar seus pés no chão. A cabeça pode subir ao céu, né? Mas o pé tem que estar ancorado. E essa plantinha, ela é uma trepadeira, ela não tem raízes profundas, né? Então, a flor vem trazer esse ancoramento, né? Então, se você está meio perdido, né, no ar, ela traz esse ancoramento. É um floral também que a gente usa na educação para as crianças distraídas. É muito usado, está sempre nas fórmulas do TDAH, né? E que hoje parece que todo mundo tem, está todo mundo perdido, distraído, né? O tempo inteiro está disperso. Então vai trabalhar dispersão, trazer um foco, né? Foco e ancoramento. Então, esses 3 foram os primeiros. Mas juntou os 3, fez uma formulazinha que ele chamou de Rescue, e toda vez que havia uma situação de emergência, ele usava esses florais. Quando ele terminou a pesquisa, ele começou em 1928, quando ele terminou a pesquisa, agora, quando ele realmente começou, 1930, e ele terminou a pesquisa dos florais em 1935. Ele faleceu em 1936. Quando ele terminou, ele pegou dos 19 últimos que ele tinha pesquisado, 2 essências para complementar esse floral, essa fórmula emergencial. Um deles foi o Star of Bethlehem, Estrela de Belém. A Estrela de Belém é um floral para traumas. E a Estrela de Belém tem um desenho perfeito, né? O número 6, né? Os 2 triângulos lembram a Estrela de Davi, né? O número 6, que é o número é um número importante, o 6. Equilíbrio, né? O céu e a terra juntos. E esse floral aí dentro vem trabalhar em nós, refazer, restaurar em nossa alma aquilo que foi mexido e nosso desenho interno que foi desfeito por um trauma que pode ser recente, até um trauma de nascimento, né? Então, esse floral é importantíssimo também aí dentro para restaurar, né, o nosso ser, né? Trazer de novo aquela completude interna, o nosso desenho interno, a nossa estrela de 6 pontas, né, que a gente também tem dentro de nós, apesar de que a estrela do homem é a estrela de 5 pontas, né? E mais um que vem ajudar o empátis, né? Que é o floral Cherry Plum. O Cherry Plum é a flor de uma ameixeira. É muito parecido com a flor da cerejeira, né? Que a gente tem lá no Japão, assim, nos países asiáticos, aquelas árvores lindas, deixando aquelas pétalas caírem, né? Que é uma alegria ver, né? Uma beleza. A Cherry Plum é parente, né? É uma cherry também, né? Só que é uma ameixa, né? E ela vem nos ajudar quando é um floral do grupo do medo.
Aqui tem 2 do grupo do medo, né? Um é o Rock Rose, que eu já falei, aquela amarelinha, que é do pânico, e essa que é o medo de enlouquecer. Quando a gente está muito tomado por alguma questão, nossa cabeça está num processo muito forte de pensamentos que você não consegue sair, e é tão forte que aquilo te leva, às vezes, à agressividade, e essa agressividade pode ser contra você mesmo ou contra o outro. Esse é um floral que, em geral, quando a pessoa fala que tem vontade de morrer ou em algum momento fez uma tentativa, é um floral que é dado, né? Pode-se dar o Rescue, mas pode dar separadamente o Cherry Plum. Ele é como um banho de água bem pura e cristalina e gelada, né? Que vai aliviando aquele pensamento tumultuado, né? Vai clareando, né? Tornando claro tudo aquilo que está acontecendo naquele instante e trazendo a pessoa de volta ao seu equilíbrio, tá? Então essas são as 5 flores que compõem o Rescue, né? Tem uma historinha de quando o Bach usou, assim, ficou famosa, né? Ainda era só dos 3, provavelmente só os 3 primeiros, porque a época em que isso aconteceu, ele morou durante um tempo numa praia chamada Cromer. Ele gostava muito especialmente, passar o inverno ali, porque era um inverno mais suave, apesar de estar na beira do mar, os ventos fortes, mas ele gostava muito de passar os seus invernos lá. E lá ele fez a pesquisa de vários florais. E houve uma tempestade muito forte e chegou um barco foi jogado na praia um barco com um pescador que estava, enfim, inconsciente e quase morto. Enquanto eles esperavam a ambulância vir buscá-lo, o Dr. Bach estava por perto, então ele atendeu a esse pescador. E da mesma forma como quando eu dei o floral para a senhora desmaiada, em poucos minutos ele voltou da inconsciência e quando chegaram para levá-lo ele já estava bem melhor. E isso foi assim mais um dos exemplos, né, de como funciona impressionantemente o Rescue, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E o seguinte, o Rescue não é para tratamento, né? Quando a gente quer tratar com a terapia floral, você vai conversar com o terapeuta, ele vai pesquisar com você quais são as questões e quais são os florais para individualizar a sua fórmula, porque cada um tem uma questão e a cada um, então, dedicadas às essências que, naquele momento, são necessárias para a dinâmica da mudança, do bem-estar, do equilíbrio necessário, né? Mas ele pode estar com a gente, eu acho que toda casa deveria ter um Rescue, porque qualquer situação, um susto, uma coisa repentina, um acidente, e não só a pessoa que está acidentada, mas os que estão em torno, né? A família, o luto, a perda de alguém, né? O estresse muito forte em relação a alguma coisa, quando tudo parece que está tudo errado e você está perdendo
o controle, ou perdendo o controle, explodindo, ou você ficando fora do ar, ou desmaiando. O Rescue vai ajudar você a recuperar, né, esse lugar que todos nós queremos estar, que é um lugar mais equilibrado, né, em que podemos agir, né, de forma equilibrada e harmônica, certo? Então era isso que eu queria deixar aqui, lembrando que são muitos os florais de resgate, né? Com outros nomes, os de emergência, que a gente chama os emergenciais, vários sistemas que tem, certo? Nós temos de cristais, de solares, nós temos, que eu já falei de Minas, nós temos do sistema de Saint-Germain, nós temos da Amazônia, nós temos da Mata Atlântica e muitos outros. Nossa pesquisa, nós temos, por exemplo, da Austrália, que é muito poderoso também, nós temos da Califórnia, que são outros florais que a gente usa. Então, nós temos florais aí. A gente fala mais do floral de Bach porque ele é o primeiro, é um kit menor e todo lugar onde você vai, você encontra florais de Bach em geral, né? Sempre tem uma farmácia que pode preparar os florais de Bach. É uma pena que a gente, às vezes, não tem acesso a outros sistemas florais que são tão poderosos quanto os florais de Bach. E é isso. Agradeço a atenção de quem quiser assistir e até uma próxima.